Olá, sejam todos muito bem-vindos à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. Hoje falaremos sobre a introdução ao estudo microbiológico. Como será que essa ciência surgiu e mais, em quais áreas ela está sendo aplicada atualmente? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? Quando falamos em microbiologia, temos que ter logo em mente que esta ciência apresenta um conceito extremamente amplo. E acredite, eu não estou exagerando. Olha só, a microbiologia, que do grego significa micros, pequeno, bios, vida, e logos, ciência, é o ramo da biologia que estuda os seres vivos microscópicos, como bactérias, fungos, algas, protozoários e vírus, nos seus mais variados aspectos, sejam eles morfológicos, fisiológicos, reprodutivos, genéticos e taxonômicos, ou seja, referente à nomenclatura, bem como a interação desses seres com o homem, os animais e o próprio meio ambiente. A importância da microbiologia nos dias atuais pode ser constatada a partir de uma importante iniciativa feita pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, chamada Projeto Microbioma Humano. Esse projeto concluiu que a quantidade de micro-organismos em uma pessoa sadia é cerca de 10 vezes superior à quantidade de células que compõem o corpo humano. Ou seja, estamos falando em algo em torno de 100 trilhões de micro-organismos que colonizam o homem. Esses micro-organismos estão presentes no ar que respiramos e no alimento que ingerimos. Estão na superfície de nosso corpo, em nosso trato digestivo, na boca, no nariz e em outros orifícios naturais. Felizmente para nós, cerca de 99% dos micro-organismos são benéficos ou inofensivos. E não é só isso. Os micro-organismos se encontram em praticamente todos os lugares da natureza. São transportados por correntes aéreas desde a superfície da Terra até as camadas superiores da atmosfera. E mesmo aqueles micro-organismos típicos dos oceanos podem ser encontrados a muitos quilômetros de distância, como no alto das montanhas. De maneira que fica evidente que, devido ao fato dos micro-organismos estarem envolvidos nas mais variadas atividades, a microbiologia tenha se tornado uma ciência com atuação em diversas áreas, tais como industrial, ambiental, alimentícia e médica. Na área industrial, por exemplo, certos micro-organismos são capazes de fermentar material orgânico, animal e humano, produzindo gás metano, que pode ser coletado e usado como combustível. A indústria do petróleo é outra que tem utilizado bactérias para aumentar a extração de petróleo a partir das rochas. Já a microbiologia ambiental, mais do que nunca, faz parte do cenário científico mundial, como uma área de estudo fundamental, estando inserida em diversos temas de grande importância, como a biorremediação, biocatálise, controle biológico, fertilizantes, dentre outros. A microbiologia dos alimentos estuda como os micro-organismos influenciam as características dos produtos alimentícios, bem como os processos causados por eles nos alimentos. Também está relacionada com a utilização dos micro-organismos na produção de alimentos e bebidas, como queijos, pães, cervejas e muitos outros,
bem como no desenvolvimento de produtos com alegações funcionais e de promoção da saúde, como os chamados probióticos. A microbiologia médica, por sua vez, tem por objetivo principal o estudo da etiologia e da patogenia das grandes síndromes causadas pelos agentes microbianos, bem como seu diagnóstico laboratorial, seu controle terapêutico e sua prevenção. O entendimento da bacteriologia, que se refere ao estudo das bactérias, da micologia, o estudo dos fungos, bem como da virologia, o estudo dos vírus, são as bases dessa área da microbiologia. Veja, apesar da microbiologia estar hoje envolvida em pesquisas de ponta nas mais diversas áreas, como acabamos de ver, a sua evolução foi extremamente lenta. No século XVII, a descoberta dos micro-organismos esteve associada à invenção do microscópio. Nessa época, um modelo simples utilizado por Anton van Leeuwenhoek, um comerciante holandês que tinha como passatempo fazer lentes, permitiu que ele observasse na água da chuva o que chamou de animálculos, provavelmente referindo-se a bactérias e protozoários. A microbiologia teve um grande avanço no período de 1857 a 1914, particularmente na Europa. Na França, Louis Pasteur estudou os métodos e processos envolvidos na fabricação de vinhos e cervejas. Ele observou que, atenção, a fermentação das frutas e dos grãos, que resultava em álcool, era efetuada pelos micro-organismos. Pasteur também descobriu que, aquecendo o vinho a uma temperatura de 56 graus Celsius, os micro-organismos que alteravam o gosto do vinho eram eliminados. Esse processo ficou conhecido como, atenção novamente, pasteurização, ainda hoje largamente utilizada na indústria de alimentos, principalmente no processo de conservação do leite. Um outro pesquisador fantástico foi o alemão Robert Koch. Seus estudos forneceram a primeira prova de que as bactérias eram sim as causadoras de determinadas doenças. Em 1876, ao pesquisar o carbúnculo, doença que acometia rebanhos de gado e ovelhas na Europa, Koch constatou a presença de micro-organismos em forma de bastonetes no sangue dos animais infectados. Comprovou que o sangue dos animais doentes, injetado em ovelhas sadias, causava doença igual. A partir daí, começou a associação da presença do micro-organismo como agente causador de uma determinada doença. Apesar de hoje essa relação germe-doença parecer óbvia, veja quanto tempo a humanidade demorou para se chegar a essa conclusão. E, finalmente, quando falamos em obviedades que somente foram comprovadas há muito pouco tempo, o melhor exemplo de todos talvez seja o conflito entre as teorias da geração espontânea versus a da biogênese. Preste atenção, a teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea, explica a origem da vida a partir da matéria bruta, ou seja, de uma matéria sem vida. Um dos exemplos clássicos dessa teoria era a crença de que roupas sujas e alguns grãos de trigo poderiam dar origem a ratos. Acreditava-se que, olha isso, ao realizar essa mistura e passados exatos 21 dias, haveria o surgimento de um novo ser, criado a partir de matéria inanimada, nesse caso, roupas sujas e grãos de trigo. Pois é, você sabia que, apesar de parecer absurda, essa teoria foi aceita
desde Aristóteles há 300 anos antes de Cristo até meados do século XIX e representava o pensamento dominante da sociedade científica da época. A teoria da biogênese, por sua vez, surgiu para contrapor a ideia de que a matéria bruta poderia originar um novo ser. Segundo a biogênese, todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes, ou seja, um rato não pode nascer a não ser que seja de outro rato. Essa ideia hoje é bem entendida por todos. Entretanto, para refutar a teoria da abiogênese, diversos pesquisadores dedicaram anos de estudos para a compreensão dessa questão. Veja, quebrar paradigmas seculares, por mais absurdos que pareçam, não é uma tarefa das mais fáceis. Um dos primeiros experimentos feitos para tentar acabar de vez com a ideia da abiogênese foi realizada em 1668 por Francesco Redi. Esse pesquisador colocou carne no interior de frascos cobertos com gases e frascos descobertos. Com o tempo, larvas surgiram no frasco aberto, mas nada aconteceu no frasco fechado. Redi percebeu a visitação de moscas nos frascos abertos, o que era, obviamente, de se esperar, o que sugeria que, provavelmente, as larvas eram alguma fase de vida desse animal, e não que as larvas surgiam diretamente da carne. A partir desse experimento, a teoria da abiogênese ficou então, como diria, abalada. Mas não adiantou. Ela continuou sendo aplicada para explicar o surgimento dos micro-organismos. Foi somente em 1860 que ele, de novo, o genial Louis Pasteur, realizou alguns experimentos para acabar com qualquer dúvida que restasse acerca dessa questão. Ele colocou caldos nutritivos, que na verdade funcionariam como meios de cultura, no interior de frascos de vidro. Depois, aqueceu e curvou os gargalos. Essa curvatura impedia a entrada de poeira e outras partículas presentes no ar, mas ainda mantinha o caldo em contato com ele. O resultado foi que em nenhum frasco apareceu micro-organismos. Pasteur concluiu então que os micro-organismos ficavam presos no gargalo torcido e por isso o caldo não apresentava nenhum desses seres. Para comprovar de vez sua hipótese, ele quebrou os gargalos de alguns frascos. Após alguns dias, os frascos que tiveram seus gargalos retirados apresentaram micro-organismos, enquanto os outros não. Pronto! Finalmente, Pasteur tinha provado de maneira definitiva que a teoria da abiogênese estava incorreta e que a vida poderia surgir apenas a partir de outra vida pré-existente. Pois é, pessoal, no momento em que enviamos a Marte o veículo de exploração mais pesado, complexo e caro, o Perseverance, controlado, imaginem vocês, remotamente daqui da Terra, para pesquisar a presença de micro-organismos em solo marciano, nem parece que há pouco mais de 150 anos acreditávamos que os ratos surgiam da combinação de roupas sujas e grãos de trigo. Um salto e tanto, hein? E pensar que mal começamos. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu tradicional joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento de cunho científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais!